Juros altos e taxas abusivas. Quem tem conta em banco sabe bem o que eu estou falando. Por isso é preciso muita atenção quando for fechar um contrato com alguma instituição financeira. O extrato bancário também deve ser checado pelo menos uma vez por mês. Quem dá essas e outras dicas é o advogado Cândido Sá. Boa noite, amigos do Fala Bahia da TV Salvador. No quadro Fala Doutor de hoje, vou conversar com Cândido Sá. Doutor Cândido Sá, ele é advogado e vamos falar sobre serviços bancários que aparecem entre os maiores problemas dos consumidores, para os consumidores. Boa noite, doutor Cândido. Boa noite. Quais são os maiores problemas em relação a serviços bancários mais frequentes que os consumidores reclamam? Sem dúvida nenhuma, os consumidores têm maior problema voltado para a questão dos juros, das taxas, das comissões de permanência, que vêm crescendo como uma bola de neve naqueles empréstimos tomados e fazem com que a vida do consumidor se torne um inferno. Além desses juros e empréstimos, tipo taxas e serviços que aparecem no extrato do consumidor sem ele ter contratado ou, de repente, não ter assinado o contrato, não ter lido, não ter tido bastante atenção, isso também aparece entre os maiores problemas? Sem dúvida nenhuma. Inclusive, essas taxas são cobradas muito bem, como você muito bem colocou, muitas vezes sem estarem no contrato, variam muitas vezes até de forma mensal, e também os juros, muitas vezes cobrados nos empréstimos, não são aqueles contratados, mas ficam variando de acordo com o mercado. Isso é completamente irregular, é completamente ilegal. Bom, em relação, na hora de fechar um contrato, abrir uma conta, fechar um contrato e abrir uma conta, quais os cuidados que o consumidor deve ter? Os principais dicas para o consumidor, doutor? O consumidor ele não pode deixar de ler o contrato. O brasileiro precisa aprender isso, porque direito é prova. Então é necessário você ler aquilo que está assinando, principalmente porque o contrato bancário é um contrato de adesão. Você não tem como alterar as cláusulas que o banco lhe propõe. Então tem que ler, levar para um advogado de sua confiança para que este advogado verifique se está tudo correto, realmente o que for contratado, pedir cópia deste contrato, que geralmente as instituições bancárias, infelizmente, não entregam na hora, assim como cartões de crédito, etc. Então é necessário pedir cópia para você saber aquilo que você assinou e levar um profissional especializado, que é o advogado, para lhe dizer exatamente aquilo que você está contratando e quais são os juros reais, porque esses contratos geralmente vêm com fórmulas matemáticas extremamente intrincadas, que é muito difícil o cidadão comum verificar realmente qual é o valor dos juros que ele vai pagar. E aquelas letrinhas miúdas que aparecem em diversos contratos também estão entre esses contratos de bancos, de serviços e abertura de conta, doutor? Não, com o advento do Código de Defesa do Consumidor, as letrinhas miúdas, elas deixaram de existir. Elas cresceram. Elas cresceram, mas as fórmulas matemáticas tomaram lugar. Então o banco diz assim, olha, os juros cobrados é de 5%. Só que quando ele pega aquele juro, joga a comissão de permanência em cima, joga outras taxas em cima, o juro passa a ser de 12%. E a pessoa que está contratando fica pensando que está pagando um juro de 5%. Entendeu? Então é necessário ler com muita atenção, verificar de fato aquilo que vai ser pago. Então, doutor, será que depois de assinado esse contrato, ciente, o cliente estando ciente, e ele depois achar que tem alguma cláusula, algum juro abusivo, ele ainda pode recorrer, por exemplo, com uma ação na justiça? Sem dúvida nenhuma. Aí o próprio Código de Defesa do Consumidor prevê que, em caso da existência de cláusulas abusivas, essas cláusulas são consideradas nulas. O resto do contrato continua valendo, mas aquela cláusula tem que ser extirpada, retirada do contrato, para que não venha a existir apropriação indébita por parte do banco, para que um lado não venha se beneficiar com o prejuízo do outro. E no contrato bancário é fácil, porque, como eu disse aqui no início, é um contrato de adesão. Então, sendo um contrato de adesão, o consumidor não tem como alterar nada. Então, se existir de fato uma cláusula abusiva, deve-se ir à justiça questionar, porque a justiça tem dado ganho de causa, sem dúvida nenhuma, ao consumidor. O consumidor deve estar de olho, prestar atenção mês a mês, pelo menos no extrato bancário dele? Deve sim, deve, porque infelizmente são cobrados muitas vezes juros que não são contratados, são cobradas taxas que não estão também no instrumento contratual. Então é necessário você observar, porque muitos bancos utilizam a prática de seguir o mercado. Então os juros mercadológicos às vezes estão de 12, 13, ele cobra 12, 13. Quando os juros contratados foram de 6, 7.
porque naquele momento que foi assinado o contrato, os juros mercadológicos eram de 6, 7. Então é necessário ficar de olho, verificar mês a mês. O consumidor tem que entender que exercer o seu papel é ser amplamente cidadão. Pronto, e muita atenção nos seus extratos, tem sempre um contato e conferir, né? É sempre muito bom. Doutor Cândido, até uma próxima vez, muito obrigado, até próxima oportunidade e vamos de volta para os estúdios da TV Salvador. Esse é o Fala Bahia, é com você, Emerson José. Obrigado, doutor Cândido. Os servidores da Prefeitura de Salvador realizam uma...